A história de Davi e Jonatas, um testemunho de amizade e lealdade. A história de Davi e Jonatas é uma das narrativas mais cativantes e comoventes da Bíblia, retratando uma amizade forjada em meio a perigos e adversidades. Encontrada nos livros de 1º e 2º Samuel, essa aliança entre o jovem pastor e futuro rei Davi, e Jonatas, o filho do rei Saul, é um testemunho verdadeiro de amizade sincera e compromisso com os princípios divinos. A amizade entre Davi e Jonatas começa após Davi derrotar o gigante Golias. Jonatas, testemunhando a coragem e a fé de Davi, sente uma profunda admiração e amor fraternal por ele. Em 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 ao versículo 4, lemos que Jonatas fez uma aliança com Davi porque o amava como a sua própria alma. Como símbolo dessa aliança, Jonatas deu a Davi sua túnica, suas vestes, sua espada, seu arco e seu cinto, um gesto significativo que demonstrava sua lealdade e apoio. Enquanto a amizade entre Davi e Jonatas florescia, o rei Saul, pai de Jonatas, começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. O povo de Israel exaltava Davi por suas vitórias nas batalhas, gerando em Saul um ciúme mortal. Em várias ocasiões, Saul tentou matar Davi. No entanto, Jonatas, ciente das intenções de seu pai, sempre procurou proteger seu amigo. Em 1 Samuel capítulo 19, Jonatas intercede por Davi, tentando convencer Saul a não fazer-lhe mal, e por um breve momento, Saul promete não matá-lo. A situação piora quando Saul novamente tenta tirar a vida de Davi. Em 1 Samuel capítulo 20, Jonatas e Davi elaboram um plano para descobrir as verdadeiras intenções de Saul. Durante a festa da lua nova, Jonatas testaria a disposição de seu pai em relação a Davi. Saul, furioso pela ausência de Davi, revela suas intenções assassinas. Jonatas, indignado com a injustiça de seu pai, alerta Davi sobre o perigo iminente, usando um sinal combinado de flechas. O capítulo 20 de 1 Samuel também retrata um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, a despedida entre Davi e Jonatas. Ao perceberem que Davi deve fugir para salvar sua vida, os dois amigos se encontram secretamente. Lágrimas são derramadas, e eles renovam sua aliança, prometendo cuidar das famílias um do outro. Vá em paz, diz Jonatas, pois temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua, para sempre. 1 Samuel capítulo 20. Verso 42. A amizade deles continua a ser testada pelas circunstâncias. Davi vive como um fugitivo, mas Jonatas permanece leal, encorajando-o em sua fé em Deus. Em 1 Samuel capítulo 23, versículo 16 ao versículo 18, Jonatas vai ao encontro de Davi no deserto e fortalece sua mão em Deus, reafirmando que Davi será rei e que ele, Jonatas, estará ao seu lado. Tragicamente, Jonatas não viveria para ver isso se realizar. Jonatas morre em batalha ao lado de seu pai, Saul, contra os filisteus no Monte Gilboa, 1 Samuel 31. A notícia da morte de Jonatas causa grande dor a Davi, que expressa sua angústia em um lamento profundo. Em 2 Samuel capítulo 1, versículo 26, Davi declara, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Mesmo após a morte de Jonatas, Davi permanece fiel à sua aliança. Ele busca e encontra Mefibosete, o filho de Jonatas, e o trata com bondade, como se fosse seu próprio filho, 2 Samuel 9. Este ato de bondade perpetua o legado de amizade e lealdade que Davi e Jonatas compartilharam. Após a aliança inicial, a amizade entre Davi e Jonatas enfrentou várias provas. Quando Saul tentou matar Davi pela primeira vez, Jonatas interveio diretamente. Em 1 Samuel capítulo 19. Versículo 1 ao 7, Jonatas falou a favor de Davi com seu pai, Saul. Ele argumentou que Davi não tinha feito nada além de servir fielmente ao rei e que matar Davi seria um grande pecado. Saul, por um tempo, foi persuadido e jurou não tirar a vida de Davi. No entanto, a paz foi breve. Saul ficou cada vez mais perturbado pela popularidade de Davi e pelo espírito maligno que o atormentava. Ele novamente tentou matar Davi, desta vez enviando mensageiros para prender Davi em sua casa. Com a ajuda de sua esposa Mical, que era também filha de Saul,
Davi conseguiu escapar. 1 Samuel capítulo 19. Versículo 11 ao 17. Davi fugiu para Ramá, onde estava Samuel, e então para Nob, onde encontrou o sacerdote Aimeleque, que lhe deu pão consagrado e a espada de Golias. 1 Samuel capítulo 21. Versículo 1 ao versículo 9. De lá, Davi continuou sua fuga, movendo-se de lugar em lugar para escapar das forças de Saul. Em 1 Samuel capítulo 20, Jonatas e Davi se encontram novamente, desta vez em segredo. Davi expressa seu medo, dizendo que está a apenas um passo da morte. Jonatas, ainda leal, faz um plano para testar as intenções de seu pai durante a festa da lua nova. Eles combinam um sinal usando flechas para comunicar a Davi se ele está em perigo ou não. Durante a festa, Saul percebe a ausência de Davi. Ao saber que Jonatas o ajudou a escapar, fica furioso. Ele insulta Jonatas e até tenta matá-lo com uma lança. 1 Samuel capítulo 20 versículo 30 ao versículo 33. Jonatas, agora convencido da intenção mortal de seu pai, vai ao campo e usa o sinal das flechas para avisar Davi. A despedida no campo é um momento de grande emoção. Davi e Jonatas se encontram uma última vez, choram juntos e renovam sua aliança diante de Deus. Jonatas diz a Davi para ir em paz, reafirmando seu pacto de amizade e proteção mútua. Eles se separam com a promessa de cuidar um do outro e de suas respectivas famílias. Mesmo após essa despedida, Jonatas não esquece seu amigo. Em 1 Samuel capítulo 23. Versículo 16. Ao versículo 18, Jonatas visita Davi no deserto de Zif e o encoraja a confiar em Deus. Jonatas reafirma que Davi será o rei de Israel e que ele, Jonatas, estará ao seu lado, mostrando sua humildade e aceitação do plano de Deus para Davi. A amizade entre Davi e Jonatas é abruptamente interrompida pela guerra. Em 1 Samuel 31, Jonatas luta bravamente ao lado de seu pai, Saul, contra os filisteus. Infelizmente, Jonatas é morto em batalha, junto com seus irmãos e Saul. A notícia da morte de Jonatas chega a Davi em 2 Samuel 1. Davi compõe um lamento para Saul e Jonatas, expressando sua profunda dor e saudade por seu querido amigo. Davi nunca esquece sua promessa a Jonatas. Em 2 Samuel capítulo 9, Davi procura por qualquer descendente de Jonatas para mostrar bondade em honra à sua aliança. Ele encontra Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, e o trata com grande dignidade e respeito, convidando-o a comer à sua mesa como um dos filhos do rei. Esse ato de bondade perpetua a memória de Jonatas e demonstra a fidelidade de Davi à sua aliança. A história de Davi e Jonatas é um poderoso testemunho de amizade, lealdade e fé em Deus. Apesar das muitas adversidades e dos perigos que enfrentaram, eles permaneceram fiéis um ao outro e aos princípios divinos. Sua amizade transcende a política, a guerra e a morte, deixando um legado duradouro de amor fraternal e compromisso inabalável. Se essa história tocou seu coração e você deseja aprender mais sobre outras narrativas bíblicas inspiradoras, inscreva-se no canal História da Bíblia Sagrada. Curta e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer as incríveis histórias da Palavra de Deus. Junte-se a nós e descubra a riqueza das Escrituras Sagradas.